Já se perguntaram o que espreita dentro das antigas muralhas do Castelo de Edimburgo? Uma fortaleza de tirar o fôlego, com um segredo sombrio. Preparem-se para serem arrepiados até os ossos, enquanto exploramos os fenômenos inexplicáveis e aparições fantasmagóricas que assombram este marco icônico por séculos. Eu sempre fui fascinado pelo paranormal. Aquela linha tênue entre o que podemos ver e o que sentimos. E o Castelo de Edimburgo, com sua história pulsante de batalhas, execuções e prisões, sempre me chamou. É o lugar perfeito para explorar o lado mais sombrio da história. Juntem-se a mim em uma jornada arrepiante pelos corredores assombrados do castelo, onde o passado se recusa a ficar enterrado. O que as pedras guardam. Os ecos dos gritos ainda ressoam. Dr. Alistair Finch era um cético, um historiador renomado. Sua vida era dedicada a desmistificar lendas, a encontrar a lógica por trás do folclore. Mas, mesmo ele, não conseguia ignorar o chamado de Edimburgo, especialmente as histórias do castelo. Em 2023, ele obteve uma permissão especial para passar noites dentro de suas muralhas, para documentar e, claro, desmentir os contos de assombrações. Sua tese: o medo era apenas um produto da história violenta do local e da sugestão da mente humana. Alistair começou sua exploração pelo calabouço de Argyll, um poço de escuridão e desespero, onde muitos morreram. O ar ali era frio, pesado, com um cheiro persistente de terra úmida e algo metálico, quase de sangue seco. Ele instalou câmeras térmicas e gravadores de áudio. Na primeira noite, nada. Apenas os ruídos naturais do castelo antigo. O vento sibilando pelas frestas, o rangido de madeiras velhas, o eco distante de seus próprios passos. Ele riu de si mesmo. Folclore puro, mas na segunda noite o silêncio se quebrou. Alistair estava na sala do bateria, perto de onde dizem que o famoso gaiteiro do castelo, que desapareceu misteriosamente nos túneis subterrâneos, ainda toca. Ele ouviu um som fraco, inconfundível. Uma gaita de fole. Não era a melodia completa, mas fragmentos dissonantes, como se o músico estivesse lutando contra o ar, contra a própria respiração. Alistair pegou seu gravador. O som ficou mais forte, preenchendo o corredor. Ele acionou a lanterna. Nada, apenas a escuridão úmida da pedra. Mas o som parecia vir de todas as direções, envolvendo-o, e um frio intenso o atingiu. Um frio que parecia penetrar seus ossos. Não era o frio da pedra antiga, mas um frio ativo, pulsante. Ele sentiu um arrepio correr por sua espinha. O som da gaita de fole se intensificou, quase um grito, e depois, abruptamente, cessou. Um silêncio sepulcral caiu sobre o castelo, mais pesado que antes. Alistair conferiu o gravador. Nada, apenas estática. Sua lógica cedia lentamente a algo mais primitivo. As noites seguintes se tornaram um jogo cruel. Alistair começou a investigar os aposentos de Maria, rainha dos escoceses. Ali, o cheiro era diferente. Não de mofo, mas um perfume floral antigo, desbotado, misturado com um cheiro de pó e algo doce demais. Ele ouvia sussurros, desta vez, não a gaita de fole, mas uma voz feminina, baixa e melancólica, vindo do canto mais escuro do quarto. Ele revisou registros históricos, diários antigos, cartas de Mary, a história da rainha aprisionada, do seu anseio por liberdade, do seu amor proibido por Bothwell. Era uma história de paixão e traição, de desespero e perda. O castelo, para ela, havia sido uma prisão dourada,
Uma noite, enquanto Alistair escrevia suas anotações, ele sentiu uma presença. O perfume floral se intensificou, quase sufocante. Olhou para o espelho antigo no canto do quarto e viu, por um instante fugaz, uma mulher. Uma figura esguia, em um vestido branco esvoaçante, seu rosto velado pela névoa, mas seus olhos eram um poço de tristeza e um anseio profundo. Ela estava ali, no reflexo, observando-o. Ele piscou, a imagem sumiu. Alistair passou a mão pelo rosto. Cansaço, sugestão, mas o cheiro, o frio, aquilo não era imaginação. Era uma presença e havia uma dor palpável nela. Um desejo que parecia se comunicar através do ambiente. Ele sentia-se estranhamente atraído por essa melancolia, por essa história não contada, por essa paixão que parecia se manifestar através do tempo. Era o proibido, o tabu de bisbilhotar a intimidade de uma alma morta que o chamava. Alistair começou a ter pesadelos. Não apenas sonhos, mas quase visões. Ele se via preso nos calabouços do castelo, o cheiro de umidade e desespero, ouvindo os gritos e lamentos dos prisioneiros. Ele via silhuetas pálidas caminhando pelos corredores, com olhares vazios. Em um desses sonhos, ele se viu nos aposentos de Mary, a dama em branco se aproximando, seus braços estendidos, o rosto ainda velado, mas a intenção, um convite silencioso para se juntar à sua solidão eterna. Era uma sedução para a desesperança, a tentação de se entregar ao sofrimento que permeava o local. Ele percebeu que o castelo não estava apenas assombrado por fantasmas. Ele estava assombrado pelas emoções que ficaram para trás. A dor, o anseio, a raiva, a melancolia. E a forma como essas emoções se manifestavam, buscando uma conexão, uma compreensão, ou talvez um novo hospedeiro para sua agonia. Os relatos de pontos frios, vozes disformes, objetos que se movem, ganhavam um novo significado. Não eram truques baratos, eram ecos da alma. Alistair resolveu fazer uma última experiência. Na sala do bateria, onde o gaiteiro o havia chamado, ele montou um equipamento mais complexo. Um medidor de campos eletromagnéticos, um sensor de temperatura ultrassensível. Ele queria provas irrefutáveis. A noite caiu. O castelo ficou em um silêncio opressor. Alistair esperou. As leituras do EMF começaram a oscilar descontroladamente. A temperatura caiu drasticamente, formando um ponto frio exato no centro da sala. E então, o som. Não a gaita de fole, mas um sussurro alto, vindo de uma voz masculina, quase um grito de comando, em um gaélico antigo. Entre, venha. Alistair sentiu uma mão fria em seu ombro, um toque gélido que queimou sua pele. Ele se virou abruptamente. Ninguém. Mas no chão, um pequeno objeto havia sido movido. Uma de suas pilhas, que estava na mesa, agora estava caída no chão, bem ao lado de seu pé. E o cheiro de terra úmida e algo podre se tornou sufocante. O pânico o atingiu. Não era apenas uma lenda. Não era uma sugestão. Era real. E estava ali, com ele. O que ele buscava como explicação lógica, agora se manifestava como um terror tangível. Ele sentiu a presença, densa, opressora, tentando puxá-lo para a escuridão. O desejo do gaiteiro de não estar sozinho, a busca por uma companhia em seu limbo, era quase uma tentação. Alistair não concluiu sua tese. Ele deixou o castelo naquela madrugada, os olhos arregalados, a mente exausta, mas com uma nova certeza. O castelo não apenas guarda sua história de violência e sofrimento, ele a respira. A dor das execuções, o desespero das prisões,
o anseio por amor e liberdade de seus antigos moradores. Tudo isso permanece impregnado nas pedras, buscando uma forma de se manifestar. O gaiteiro e a dama em branco são apenas ecos, manifestações de energias que se recusam a morrer. Eles não são demônios, são memórias, emoções que se tornaram conscientes, eternamente presas, buscando uma conexão com o mundo dos vivos, talvez uma redenção, ou talvez apenas companhia. O Dr. Alistair Finch nunca mais duvidou das lendas. Ele continua a pesquisar, mas agora com um novo olhar. Um olhar de respeito, de quem sabe que há mais entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Vocês se atreveriam a visitar o castelo de Edimburgo, a caminhar pelos mesmos corredores que Alistair, a sentir o frio, a ouvir os sussurros. Talvez vocês encontrem mais do que apenas história. Talvez encontrem um pedaço da alma daquele lugar, ou da sua própria. E lembrem-se, algumas portas, uma vez abertas, são difíceis de fechar. Qual segredo esquecido você gostaria de desvendar no nosso próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários.